Você já parou para se observar quando você conta uma história trágica ou traumática, alguma coisa que foi bastante dolorosa da sua infância? Você já observou se você conta essa história rindo? É sobre isso que eu vou falar hoje no vídeo, sobre como eu tenho observado as pessoas que eu acompanho no resgate da criança interior, quando elas contam as histórias tristes da infância dela, rindo, e por que será que isso acontece e como é que você pode mudar isso independente de estar num processo terapêutico ou não. Fica aqui comigo que eu te conto mais. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou terapeuta, eu faço o resgate da criança interior em adultos e eu voltei a gravar uma série de vídeos onde eu conto, nesses quase 8 anos de atuação profissional, quais coisas eu tenho percebido no atendimento, e acho que é interessante compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, independente de saber o que significa criança interior, processo terapêutico de resgate. Enfim, para mim o mais importante aqui é que esse conteúdo possa ser uma contribuição para pessoas que conhecem o assunto e também as que não conhecem o assunto, e assim possa fazer algumas transformações na vida. Bem, se você é novo ou nova por aqui, eu te convido a curtir esse vídeo, a se inscrever aqui no canal e dar uma olhada na quantidade de conteúdos que eu já tenho, que eu já disponibilizei, especialmente a playlist de meditações da criança interior. Tem bastante conteúdo aqui. Toda segunda-feira eu coloco aqui na aba da comunidade o tema, algumas sugestões de tema para que vocês possam votar, inclusive esse tema. Eu acho que os dois últimos temas foram sugestões de seguidores daqui e também lá no Instagram. Então, se você quiser participar e também poder sugerir conteúdos, vai ser bem interessante, porque em geral isso rende assuntos que eu fico bem surpresa, porque às vezes eu não penso sobre o conteúdo, mas quando vem uma sugestão, isso faz com que eu resgate informações que estão aí guardadinhas e talvez eu nunca fosse pensar em falar. Bem, sobre o conteúdo de hoje, então o que eu venho observando nos atendimentos e, claro, no meu próprio processo. Se você está chegando aqui agora, você não sabe, mas em todos os conteúdos de vídeo aqui, em geral, eu coloco o meu próprio processo, a minha história e como isso anda junto. Conforme eu vou fazendo o resgate da minha própria criança, isso vai ampliando, expandindo a minha capacidade de ajudar as pessoas a fazerem um resgate das crianças dela, de cada uma delas. Então, o que eu venho observando nos atendimentos? Que às vezes a pessoa está contando a biografia dela, porque em cada sessão do resgate da criança interior, uma coisa que é básica é escrever a biografia da fase que a gente está trabalhando. E aí ela vai contando as histórias que ela lembra daquela fase, ou histórias que alguém contou para ela que aconteceu. E as pessoas contam histórias muito trágicas, muito sérias, rindo. E aí, o que eu tenho feito é, eu escuto essas histórias e em algum momento do processo, eu pergunto para a pessoa se ela percebeu que ela contou uma história triste, traumática, enfim, trágica às vezes, e que ela estava rindo. E aí tem uma infinidade de possibilidades de resposta que eu já ouvi. Pessoas que disseram, não, eu não percebi. Uma outra pessoa que responde, sim, eu percebi, e percebo inclusive ao longo da vida que eu faço isso sempre. Todas as vezes que eu estou contando alguma coisa muito triste, muito séria, eu estou rindo. E eu não sei por que eu faço isso. E tem outras pessoas que começam a chorar, a se dar conta de que elas nunca pararam para pensar isso. E uma coisa que também acontece é que quando a pessoa está contando essa história trágica e eu, que estou ouvindo, não compartilho do riso dela e não fico rindo junto com ela,
Isso, em geral, traz um alerta assim, para a pessoa. Ela pode ser que pela primeira vez ela está experimentando contar essa história e não ter alguém rindo junto com ela. E aí também, quando eu pergunto se ela percebeu que estava rindo enquanto contava a história, ou eu, em algum momento do processo, convido essas pessoas a experimentar se observar quando conta, e quando o riso vier, experimentar não dar vazão para esse riso, não deixar ele vir, experimentar contar sem rir. E as pessoas, elas têm se surpreendido muito com isso, assim. E tem de tudo, né? Tem pessoas que acham qual é o problema. Algumas pessoas ficam com isso, né? De tipo, nossa, mas por tanto tempo eu ri, tanta gente achou graça disso, meus irmãos, meus pais, meus avós. Será que isso... Ela começa a se questionar. Isso, para mim, é muito rico quando isso acontece, porque às vezes é a primeira vez que essa pessoa para observar algo que estava ali automatizado, né? Nadando de braçadas. E tem uma diferença muito grande entre um riso de diversão, onde eu me divirto com algo e aquilo me faz muito bem, e a outra coisa é esse riso da autodepreciação, ou da minha participação de um riso na depreciação, autodepreciação de outras pessoas. Tá, mas por que será que isso acontece? Essas pessoas, sei lá, elas têm um desvio de caráter, elas são más, elas têm algum problema de personalidade. O que eu tenho observado na minha experiência é que esse riso, ele acontece porque os adultos passam para frente aquilo que eles receberam. E parece muito óbvio, né? Eu aprendi, me mostraram, me disseram, me ensinaram a fazer assim e eu vou fazendo. E aí, claro que eu não estou falando de adultos envolvidos nesse processo. Em geral, são adultos que estão mostrando, ensinando, fazendo na frente de crianças. E essas crianças, em geral, filhos, sobrinhos, eles vão vendo isso, não tem nenhum questionamento, porque ele olha para o entorno dele, todo mundo está rindo. Então, deve ser assim mesmo. E ele vai levando isso para frente, até que, por uma obra aí da vida, essa pessoa, essa criança que muito cedo conviveu com esse riso de momentos onde ela teve medo, onde ela estava confusa, e que quando ela chorou, todo mundo achou graça e falou, deixa pra lá, não é nada disso, que exagero. E ela fica muito confusa sobre, não, mas tá aqui dentro, tá incomodando, mas eu chorei e aí todo mundo diz que não é assim. E aí quando a gente está falando de crianças, essas crianças, elas têm uma percepção muito aguçada e elas estão abertas para o aprendizado. Elas não têm elas ainda não estão numa fase de avaliação se aquilo é certo ou errado, ela ainda não está individuada, ela não sabe que ela é um ser, né? Ela não está com os recursos sobre um processo de individuação onde ela pode questionar. Não, mas isso está doendo em mim, não estou achando graça. Não, ela vai nessa onda, porque ela está num processo de se descobrir. E se ela não está com adultos com inteligência emocional, com maturidade emocional, ela vai copiar. Ela vai simplesmente acreditar nesses adultos e o que ela vai fazer é duvidar dela. E esse é um ponto bem importante quando uma pessoa começa a resgatar a criança interior, começa a entender como uma criança funciona. Bem, então, em algum momento da vida, essa criança que
riram dela em momentos onde ela estava sentindo dor, incômodo, e ela foi aprendendo a fazer isso e foi repetindo isso. Para ela parar isso, em geral, ela vai se deparar com algum conteúdo, com alguém, com algum processo terapêutico que vai questionar isso, e ela pode escolher refletir sobre isso, pensar e olhar por um outro ponto de vista. Mas se isso não acontecer, ela só vai passando para frente. E na verdade é isso que a gente vem assistindo sobre os padrões que uma pessoa apresenta na fase adulta, porque aprendeu isso numa família disfuncional, numa família abusiva, porque isso só foi passado para frente. Em geral, quando a gente vai olhar para esses pais, o que eles receberam? Eles receberam abuso, maus tratos, disfuncionalidade, e os pais dos pais, a mesma coisa. Em geral, isso só vai piorando, porque os recursos e as épocas e o que existe de disponível para poder ajudar essas pessoas mudaram muito ao longo desses 100 anos. Né? A saúde, o estudo da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, tudo isso é muito novo, comparando com a idade da humanidade, do tempo que a gente está aqui, da nossa evolução. Então, quando a gente vai olhando para esse transgeracional, em geral, ele é muito pior cada vez que a gente vai para trás nessas gerações. Então, o que acontece é que essa criança ela vai aprendendo a naturalizar isso e nunca questionar. E ela vai fazendo isso, e até para se defender, e isso é uma coisa que a Alice Miller, no livro O Drama da Criança Bem Dotada, a Alice Miller foi uma psicóloga suíça, e ela é muito citada no livro de base do meu trabalho, que é O Volta ao Lar, do John Bradshaw. O John cita muito a Alice no livro, e ela tem esse livro, O Drama da Criança Bem Dotada, onde tem um trecho onde ela traz como a criança, numa situação onde os adultos riem dela, e tem esse lugar do desprezo, né? Ai, não é assim. Ai, que exagero. E essa criança internamente, ali com os recursos dela e com a capacidade cognitiva, ela vai dizer: eu não consegui avaliar bem o perigo, eu não consegui mensurar isso aqui, então eu estou errada e os meus pais estão certos. Só que a dor e o incômodo não foi processado ali dentro. Essa criança só inferiu de que então tá errado, então eu calculei errado. E é como se ela guardasse aqui. E aí começa a sementinha da vergonha, que em geral essa criança vai passar para frente ainda criança. Então, com crianças mais novas que ela, em geral ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai dizer: que exagero, ai, que frescura, não é nada disso. E isso vai passando para frente. E no final das contas, o que tudo isso denuncia é que quando uma criança não é acolhida no que ela sente, na necessidade, naquilo que ela expressa, esses adultos que estão no entorno dela, em geral, estão olhando para ela e não estão vendo uma criança com os recursos que uma criança daquela idade tem, mas estão vendo um mini adulto. Então, claro que essa criança vai saber isso. Tem uma história que eu presenciei muito interessante. Eu estava numa piscina natural, numa região litorânea, e uma criança assim de uns 3, 4 anos entrando com outras crianças e alguns adultos, e ela estava apavorada, porque ela disse: eu tenho medo de tubarão. E as crianças que estavam ali perto dela ficavam assim: ah, imagina, não tem nada a ver, não tem tubarão. E os adultos já nem falavam com ela. Para quem é adulto e está de fora olhando isso, e não conhece o desenvolvimento de uma criança, não se conecta com uma criança como criança e não mini adulto, é
óbvio que olhar para aquela piscina natural que não tinha nem 1 metro de profundidade, ou um pouco mais que isso, e cercadas de pedra, sabe que era impossível ter um tubarão ali. Mas para uma criança, para os recursos que ela tem dentro dela, para o jeito que ela olha para o mundo, a depender da fase que ela está, ela não tem como saber que ali não tem um tubarão. Então ela precisa de acolhimento. Ela precisa ter esse medo validado e ter recursos de como conduzir a criança para que ela descubra por ela mesma que não tem um tubarão ali, que ela está segura. Então, o resumo de tudo isso é que uma criança que tem os seus medos, as suas inseguranças desprezada, quando ela começa a conviver com essa indiferença, essa humilhação pelo que ela está sentindo, isso só denuncia que os adultos que estão ali não conseguem ver uma criança de fato. E esses adultos não conseguem ver essa criança, em geral, por pelo menos 2 motivos. Um, por aquele que eu falei lá no início do vídeo. Eles só estão passando para frente aquilo que eles receberam quando criança, porque eles também não se sentiram vistos como crianças. Então, eles estão passando para frente. E a outra coisa é que, de fato, pouquíssimas pessoas se interessam em pesquisar o desenvolvimento infantil e que também vem as pesquisas e os estudos sobre o desenvolvimento infantil, eles vêm mudando muito, porque eles andam aí junto com todos os estudos e pesquisas sobre a saúde mental, que é muito recente em termos de humanidade, né? 100 anos dentro da nossa história humana não é nada, é muito pouco. Então também falta essa informação, saber como se dá o desenvolvimento humano, por que a criança fala não em uma determinada fase da vida, por que a criança está apresentando aquele comportamento emocional, por que da transição para a infância e para a adolescência pode ter uma mudança muito grande de comportamento. E aí, para saber disso, você não precisa estudar profundamente e fazer um curso sobre isso ou sobre aquilo do desenvolvimento infantil. Mas você pode sim, minimamente, saber disso, independente se você tem filho, se você pensa em ter filho. Se você foi criança, é importante você saber um pouco sobre o desenvolvimento infantil, como ele se dá, quais são os comportamentos, para que você conecte com a sua própria criança e você se conecte com as outras crianças. E isso é uma coisa muito recorrente no trabalho que eu realizo. As pessoas que fazem o resgate da criança comigo, em geral, elas vão se conectando com a criança que elas foram. Então, ela consegue validar aquele choro, aquela vergonha, aquela tristeza que um monte de gente que estava ali adulto em volta dela disse que bobagem, não é nada disso, ou nem acolheu ou não disse nada. Ela aprende a fazer isso com ela mesma e é muito comum os meus clientes relatarem. Agora eu olho diferente para os meus sobrinhos, para os meus primos, para as crianças que estão perto de mim. Isso é muito comum, porque é como se essa lente tivesse agora presente para essas pessoas. Elas conseguem olhar para uma criança e de fato se conectar com a infância, com o que significa ser criança em cada fase e quais são os recursos importantes para oferecer para essa criança ter um desenvolvimento saudável ou então que você possa atrapalhar o mínimo possível. Eu às vezes brinco isso com alguns clientes, que conhecer o desenvolvimento infantil para algumas pessoas evita pelo menos que elas atrapalhem o menos possível o desenvolvimento daquela criança que está perto delas. Então, é isso que eu queria trazer sobre por que é que algumas pessoas ficam rindo delas mesmas quando elas contam histórias trágicas. Essa sensação de não ter sido vista como criança e como que isso vai aumentando e isso vai se transformando
e se sustentando numa autodepreciação. Então, em geral, a pessoa conta coisas sobre ela que são tristes, que são trágicas, num tom de deboche, de autodepreciação, com muita naturalização. E um jeito de parar isso é, estando num processo terapêutico ou não, que você comece a não rir mais disso. E claro, num primeiro momento pode ser que você conte e se dê conta, olha, eu ri. E ali num segundo, terceiro momento, você já começa a tomar consciência antes e não rir. E experimentar, observar quais sentimentos vêm, sensações, quando eu conto uma história trágica da minha vida, que eu não acho graça. Isso também pode revelar muita coisa sobre um jeito de se defender, onde para esconder e não lidar com os sentimentos que estão por trás disso, uma tristeza, uma raiva, o riso vem nesse automatismo para eu dar conta. Mas a verdade é que enquanto esses sentimentos ligados a traumas, a experiências traumáticas da infância, eles não são vivenciados, eles não têm a oportunidade de ser processado. Ele não tem a oportunidade, é como se você guardasse um lixo debaixo do tapete. Chega uma hora que você vai precisar tirar e eles vão estar ali acumulados. Então, é muito importante que esse riso pare, que você consiga discernir entre o que é uma diversão, o que é algo sobre a alegria da autodepreciação e também, claro, da depreciação do outro, para que você pare de passar isso para frente. Conhecer um pouco sobre o desenvolvimento infantil também pode te ajudar a saber como de fato uma criança funciona em cada fase da vida dela. E aí eu deixo como dica aqui o documentário da Netflix chamado Começo da Vida e também Bebês em Foco. O Bebês em Foco, ele vai acontecer só com bebês, mas ainda assim dá pistas sobre o desenvolvimento infantil que me ajudaram muito nos meus estudos e nas minhas observações, e tem uma linguagem bastante acessível, tanto o Começo da Vida quanto o Bebês em Foco. Existem também alguns perfis, alguns profissionais fazendo um trabalho bastante interessante, que um deles é o Piangers, que traz sobre um foco bastante grande na paternidade, mas não só. Ele vai falar da importância de se conectar com a criança. A entrevista dele mais recente para o podcast Vênus, ele fala sobre a experiência dele da transição de uma filha da infância para a adolescência, e ele traz um ponto de vista da adolescência muito interessante, porque em geral o que se ouve sobre a adolescência, que a adolescência é um problema, é uma época horrível, e ele traz um ponto de vista que eu acho que é muito interessante e novo. O Piangers tem um alcance de seguidores, de pessoas que conhecem o trabalho dele, e eu fico muito feliz de ver pessoas que têm uma notoriedade conseguindo falar de coisas tão importantes que talvez aquele conteúdo nunca chegasse para aquela pessoa, ela nunca fosse buscar porque ela nem sabia que estava precisando. A Maya Eigman, é difícil falar o nome dela, é uma pedagoga que também tem um trabalho muito bonito de parentalidade positiva, ela é muito ativa no Instagram, então vale bastante a pena estar com o perfil dela. Eu vou colocar aqui os perfis no primeiro comentário, né? Vou fixar aqui do vídeo. E sobre diversão e comédia e a questão da autodepreciação, existe uma gravação de um show da Hannah, uma comediante australiana. Esse show chama Nanette. Ela traz ali a construção sobre a diferença entre comédia e autodepreciação, e ela conta a história dela, e ela conta como a comédia tem sido produtora desse problema da autodepreciação, e ela consegue fazer ali uma distinção
que eu acho bastante pedagógica, numa linguagem bastante acessível. Então, eu recomendo. E por que eu faço essas recomendações? Porque o processo terapêutico, você se conhecer e poder ter esse espaço de um vínculo seguro e um espaço onde é seguro você falar da sua história e não ser julgado, não ser envergonhado, não ser humilhado e poder construir um outro ponto de vista, porque o terapeuta tem um papel importantíssimo quando as pessoas contam da sua própria história, especialmente da criança interior, porque o resgate da criança interior pela metodologia que eu aplico, né, que eu utilizo, a grande base é que essa criança seja validada nas sensações e nos sentimentos dela. E se a pessoa não consegue não se sentiu visto como uma criança, não se conecta com uma criança, como é que ela vai conseguir validar isso no espaço terapêutico? Em geral, ela não valida. Quem faz esse papel de validar, de olhar para esse cliente e dizer era só uma criança, quem faz isso é o terapeuta. E isso é muito importante no processo terapêutico. Então, isso é uma possibilidade de trabalho com a criança, de você poder olhar e se conectar com essa criança que você foi, também se conectar com outras crianças, mas ter referências é uma coisa muito importante, porque a depender da pessoa e dos círculos de amigos e familiares que essa pessoa convive, ela pode olhar para o lado e não ver nada disso. O que ela vê é simplesmente pessoas rindo, depreciando e humilhando e envergonhando crianças com muita naturalização. Então, como é que ela vai fazer diferente se ela, por exemplo, não está num processo terapêutico? Ou mesmo se ela estiver e ela não muda esses círculos de relacionamentos. Ela precisa ter referências, ela precisa escutar, assistir, ler pessoas que estão trazendo um outro ponto de vista sobre a alegria, sobre o riso, sobre autodepreciação, sobre o desenvolvimento infantil, o que é um tratamento digno para a criança, o que não é um tratamento digno para uma criança. Então é muito importante ter as referências, por isso que eu trago essas pessoas aqui, que são pessoas que eu venho acompanhando e gosto bastante do que elas estão fazendo, vejo quanto isso é alinhado com o que eu vejo em consultório, com os meus estudos, e claro, a partir delas vocês também podem conhecer outras pessoas. Então, acho que é importante também trazer referências para que vocês possam ter outros pontos de vista ou ampliar o que vocês já têm. Então é isso, eu te agradeço ficar aqui até o fim. Comenta aqui se esse conteúdo fez sentido para você, se você já tinha pensado sobre isso, se você já tinha se observado rindo de experiências trágicas e traumáticas, que eu vou gostar bastante de saber. É isso, obrigada!